Bom dia, a gente então está com a gravação iniciada. A gente vai continuar aí a disciplina começando a ver a parte de tipos de rede, para a gente vai terminar a parte introdutória da disciplina, e a gente começa a ver, entrar em fatos da disciplina e realmente começar a aprender redes de computadores, né? Coloquei lá no Canvas para vocês já o trabalho que vocês vão fazer para a nota A1, né? Eu não vou comentar esse trabalho hoje, tá? Eu vou preferir ver ainda um pouco de conteúdo hoje, que o conteúdo que a gente vai ver hoje já vai ser importante para a realização do trabalho. Mas se vocês puderem ir lá no Canva, já dar uma lida no trabalho para saber já o que é, na semana que vem a gente vai conversar sobre ele, sobre a execução, tá? Basicamente é fazer um programinha para rede, né? Coisa não é complexa, mas vai ser bastante útil para poder entender o funcionamento de uma rede de computadores. Bom, antes da gente iniciar, alguém quer tirar alguma dúvida da aula passada, fazer alguma pergunta? Então, vamos iniciar aí, tá? A gente continua então, a gente parou na semana passada, né? O último slide que a gente viu foi esse aqui, falando sobre o modelo cliente-servidor. Vamos começar a ver agora os tipos de rede de computadores que existem. Bom, relembrando aí um conceito que a gente viu na semana passada, né? Nós vimos que rede de computadores é formada por um conjunto de módulos processadores capazes de trocar informações, né? Então, computadores, hospedeiros, impressora, qualquer coisa que processe uma rede, né? Que possa trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação. Em rede de computadores, a gente está mais interessado nisso aqui, no sistema de comunicação. O objetivo da rede é promover a comunicação, né? O que é o sistema de comunicação? Está grifado em as duas partes mais importantes. É um arranjo topológico, ou seja, é um desenho de uma rede, interligando esses vários módulos processadores, né, através de enlaces físicos, que são os nossos meios de transmissão, né, e de um conjunto de regras a fim de organizar essa comunicação. Esse conjunto de regras são os protocolos, né? Então, nós temos um desenho de uma rede, que faz o arranjo topológico, né? Esse desenho dessa rede vai influenciar no funcionamento da rede. Nós temos os meios de transmissão, que são os enlaces físicos. Nós vamos estudar alguns meios de transmissão e a utilidade de cada um, quando é mais conveniente utilizar um ou outro. E vamos estudar a parte de protocolos, né, que são os conjuntos de regras. O trabalho de vocês vai ser, na verdade, fazer um pequeno protocolo extremamente simples, tá, para transferência de arquivos, tá? Mas a gente vai falar mais adiante. Bom, sobre tipos de rede, né? As redes elas podem ser classificadas de várias formas diferentes, né? Duas são as principais que nós vamos ver aqui. É com relação à escala, ou seja, o tamanho da rede, até onde ela vai, e com relação à sua tecnologia de transmissão, tá? A tecnologia de transmissão vai impactar bastante no funcionamento dos protocolos, né? Começando então pela tecnologia de transmissão, basicamente nós temos dois tipos. Nós chamamos de redes de difusão e redes ponto a ponto, né? Vendo cada uma delas, né? Qual é a diferença? Uma rede de difusão é uma rede desse tipo que está no desenho aqui, né? É uma rede onde nós temos um único canal de transmissão e esse canal de transmissão é compartilhado por todo mundo. Então, se uma determinada máquina envia, se essa máquina aqui envia uma informação para a rede, essa informação passa por toda a rede e chega em todas as outras máquinas, né? É o que a gente caracteriza como difusão ou broadcast, né? Então, todos recebem informação, né? Como essa rede, como esse tipo de informação de distribuição é conhecido como difusão, nós temos as redes de difusão, tá? Para poder mandar uma mensagem, por exemplo, a uma máquina específica, se a gente quer mandar uma mensagem dessa máquina para essa, a mensagem acaba chegando em todas. Então, a gente precisa diferenciar como um computador sabe se a mensagem é para ele ou não, tá? Então, é preciso especificar um endereço no campo destinatário, tá? Então, quando o computador manda a mensagem, se ele manda para esse, ele coloca um endereço de destino esse computador aqui. Embora a mensagem chegue a todos, os outros desprezam, fica só com esse computador, tá? Isso não pesa no funcionamento do computador, isso é feito diretamente pela placa de rede. A própria placa de rede ela elimina aquilo que não é endereçado para aquela máquina, tá? Então, o hardware faz isso de forma independente, não pesa em nada no sistema, né? Existe um endereço especial, que é o endereço de difusão, endereço de broadcast, onde
se a máquina quiser mandar para todo mundo ao mesmo tempo, ela manda para esse endereço especial, né? E aí todos recebem, né? E ainda existe uma possibilidade que, por exemplo, a rede Ethernet, que é a rede que a grande maioria das pessoas tem em casa, né? Que é conhecido como multidifusão ou multicasting, que é criar grupos, né? Então, por exemplo, a rede permite criar um grupo para essas 3 máquinas. A máquina que envia a mensagem, ela manda para o endereço do grupo. As 3 máquinas que fazem parte do grupo recebem a mensagem, as outras 2 não recebem, tá? Então, a origem só precisa mandar uma vez, que ela já consegue mandar para o grupo dela, né? É como funciona, isso serve para dar suporte ao multicast internet. O outro tipo de rede é o tipo de rede ponto a ponto, né? Que ela consiste em conexão de pares individuais. Então, se a gente pega 2 máquinas, existe uma ligação entre elas, né? Pega a máquina embaixo aqui, existe uma ligação entre elas, né? Então, sempre ligação ponto a ponto. Como não é uma ligação por difusão, podem não existir algumas ligações, né? Por exemplo, não existe a ligação entre essas máquinas aqui, e não existe ligação entre essas máquinas aqui, né? O que significa que para uma determinada informação ir para um destino, por exemplo, ir daqui da esquerda de tudo para a direita, ela tem que passar por uns nós intermediários, né? Pode ser um caminho aqui embaixo, pode ser um caminho aqui por cima, pode ser um outro caminho, fazendo uma espécie de zigue-zague, tá? Enfim, um caminho tem que ser escolhido, né? Esse tipo de rede aqui, que é muito comum na internet, rede de longa distância, tá? É necessário ver o que a gente chama de roteamento. O roteamento ele vai ser o responsável por escolher o caminho, né? Então, se a gente quer ir dessa máquina para essa, qual o melhor caminho, né? A princípio, dá a impressão que poderia ser esse aqui ou esse aqui, que dá somente um salto. Mas, às vezes, aqui está congestionado ou não, e o roteamento prefere ir por cima, onde tem menos saltos. Desculpa, onde tem mais saltos, tá? Então, é o que diferencia redes ponto a ponto de redes multiponto, né? Redes menores tendem a usar sistemas de difusão, né? Multiponto. É o caso das redes Ethernet. É o caso da rede Wi-Fi, né? Onde é enviada a mensagem e chega em todos ao mesmo tempo. Já redes maiores, que formam, por exemplo, o núcleo da internet, costumam utilizar sistemas ponto a ponto, onde cada interface de um roteador se liga diretamente com a interface de outro roteador. Bom, isso foi com relação à tecnologia de transmissão. Temos também agora com relação à escala, que é com relação ao tamanho. Temos 3 classificações, né? Às vezes elas permeiam um pouco umas as outras, mas de forma geral, redes locais, redes metropolitanas e redes geograficamente distribuídas. Começando pelas redes locais, né? Local Area Networks, né? A abreviação dela a gente chama de LAN, né? Elas normalmente são redes privadas, né? Elas têm um dono, né? Normalmente são usadas para conectar computadores. Então, quando a gente bota em computadores pessoais, computador, impressora, qualquer tipo de equipamento do usuário final, tá? Em escritórios, instalações industriais, na residência. Então, uma rede feita para ligar máquinas diretamente uma à outra, né? Normalmente tem tamanho restrito, até alguns quilômetros de extensão, normalmente até 2 quilômetros de extensão, mas isso não é limitante, a gente não pode colocar um número nesse tamanho, porque redes locais podem até distâncias bem maiores, embora seja muito incomum isso, né? E possuir um tamanho restrito significa que o pior tempo de transmissão ele é limitado e ele é conhecido, né? Então, muitas aplicações podem ser desenvolvidas para redes de computadores tirando essa característica, né? Sabendo que normalmente nós temos uma alta vazão e um baixo atraso, tá? Sem contar que são também redes muito confiáveis, tá? Por exemplo, redes tradicionais, né, operam na faixa de 100 megabits por segundo até 1 gigabit por segundo, né? São as redes mais comuns. Hoje em dia, o mais comum é a rede gigabit, né? Mas já temos aí chegando nas redes 10 gigabits por segundo. E possuem baixa taxa de erros, né? Por exemplo, pegando o pior caso de uma rede, que é o 10 a menos 8, 10 a menos 8 significa 1 sobre 10 com 1 com 8 zerinhos atrás, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria 1 sobre isso aqui, né? Seria 1 sobre 1000 milhão, 1 sobre 100 milhões. Essa taxa de erro está dizendo que a cada 100 milhões de bits transmitidos, somente um pode estar errado, né? A rede não admite mais do que isso de erros. Então, a gente pode basicamente dizer que redes locais não têm erros. É muito raro acontecer erro numa rede local, tá? Uma exceção aí a gente abre para
rede sem fio, que a gente vai ver mais para o final da disciplina, que redes sem fio, elas têm problemas com interferência, têm problemas em atravessar paredes, têm problema com mobilidade, então elas realmente podem apresentar perdas, tá? Então, rede sem fio é um caso à parte. Mas, no geral, redes locais são muito confiáveis. Por fim, aí, né, são projetadas para permitir que recursos como impressora e disco sejam compartilhados por computadores pessoais. Os sistemas operacionais de rede, né, Linux, Windows, macOS, já vêm todos preparados para fazer esse tipo de compartilhamento. Então, uma rede local normalmente é uma rede que conecta diretamente máquinas, né, como o desenho mostra aqui. E normalmente ela é uma rede que está num andar de um prédio, ou dentro de um prédio, ou numa casa. Então, uma rede bastante... ela é uma rede confinada, né? Ela fica confinada a um local específico. Já as redes metropolitanas, né? Nós dizemos que ela é a versão ampliada de uma LAN. Basicamente, uma rede metropolitana, ela é utilizada para conectar redes locais. Então, a gente pode ver aqui no desenho, né? A rede metropolitana, ela normalmente abrange uma cidade inteira. Então, está aqui uma cidade, ela liga vários locais de uma cidade. Então, já temos aqui a presença de roteadores para fazer a ligação, né? E ela vai ligar redes. Então, nós temos numa residência uma rede, no escritório nós temos outra rede, podemos ter numa fábrica uma outra rede, e as redes metropolitanas fazem a interligação dessas redes locais. Tá? Em termos de tecnologia, a gente considera que é uma versão ampliada de uma LAN, já que tem tecnologia bastante parecida. Pode ser privada ou pública, tá? E ela é capaz de transportar dados, voz, vídeo, tudo ao mesmo tempo, né? E é bastante comum ela estar associada à rede de televisão a cabo local, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a TV a cabo Claro Net tem a distribuição da rede dela, né? Que é o Virtua, né? Não sei nem se ainda se chama Virtua, eu sou cliente, nem presto atenção no nome, tá? Mas deve ser Virtua ainda o nome. Então, é uma rede, tá, que passa vários canais de vídeo de alta definição, oferece internet de alta velocidade, 500 megabits por segundo, tudo passando por um único cabo coaxial. Tá? Então, a gente vê que é uma rede que tem uma vazão altíssima. Né? Só um canal de alta definição já ocupa uma banda enorme. Você bota vários canais de alta definição, ainda bota redes de alta velocidade, tá? Você vê que tem uma boa vazão. Normalmente é utilizado para conectar ou redes locais ou clientes que necessitam de acesso à internet de alta velocidade. Né? Hoje em dia o preço baixou a um ponto que às vezes a pessoa nem necessita tanto, mas acaba comprando um acesso a alta velocidade. Só não falei, né? A rede metropolitana chama de MAN, abreviação de Metropolitan Area Network. Né? Já as redes geograficamente distribuídas, né, em inglês Wide Area Network, né, são conhecidas como WAN, né, abrange uma ampla área geográfica, né, com frequência um país ou um continente. Né? A gente leva em conta que o Brasil é um país continental, né? Então, por exemplo, que interliga todo um estado do Rio de Janeiro, por exemplo, um estado do tamanho de São Paulo, Minas Gerais, que é um estado muito grande, também é uma WAN. Né? Então, na maioria das redes geograficamente distribuídas, né, a subrede dela consiste em dois componentes distintos. Né? Um elemento de comutação, que é um roteador, e linhas de transmissão. Né? Então, a gente está dizendo o seguinte, basicamente, quando a gente desenha uma WAN, a gente desenha as linhas que ligam elas. Então, por exemplo, um roteador, um outro roteador, toda a interligação entre eles. E por aí vai. A gente não desenha na topologia de uma WAN, né, as redes locais. Né? Por exemplo, aqui pode ter uma rede local. Né? Esse roteador aqui, ele está fazendo parte da WAN, mas ele tem a sua rede local, ele tem os seus computadores ligados em rede. Só que a gente não costuma colocar essa parte no desenho da WAN. Né? A WAN costuma aparecer somente os enlaces que fazem as ligações e os roteadores. Né? Também vai entrar em mais detalhes quando a gente for estudar aí protocolo de roteamento. Então, os hospedeiros, né, os computadores em geral, estão ligados a uma LAN que é um roteador. É o caso aqui, tem uma rede local, tem um roteador. Tá? Embora possa existir a situação, tá, de um hospedeiro ligado diretamente a um roteador. Por exemplo, nessa figura aqui, um computador ligado diretamente no roteador. É uma situação extremamente rara. Né?
um computador ligado diretamente no roteador. Mas não há nada que impeça tecnologicamente, tá? Inclusive, durante fase de configuração da rede, a gente costuma levar um notebook, espetar direto no roteador, ele se liga diretamente para fazer testes na rede. E é o caso que vai estar acontecendo. O conjunto das linhas de comunicação hospedeiro forma o que a gente chama de sub-rede, né? Então, a sub-rede, a gente vai ver também essa parte de roteamento, nós temos uma rede maior, uma sub-rede é uma parte de uma rede maior, né? E na maioria das redes geograficamente distribuídas, né, a rede contém mais de uma linha de transmissão, todas ligando parte de roteadores. Então, esse tipo de rede, se vocês perceberem, é formado normalmente por redes ponta a ponto. Então, uma ligação ponta a ponto, outra ligação ponta a ponto, outra ligação ponta a ponto, sendo que um roteador ele pode ter mais de uma ligação, né? Esse roteador aqui, por exemplo, tem 3 ligações com 3 outros roteadores, ou seja, ligando com outros 3 tipos de redes. Uma figura aí para rede geograficamente distribuída seria isso aqui, né? Uma rede que liga um país, outra rede que liga um continente, a ligação entre continentes, né? Tudo isso faz parte de uma rede geograficamente distribuída. Botando a escala tudo junto, a gente pode basicamente dizer que nós temos as LANs. As LANs se ligam às MANs, nas redes metropolitanas, e as redes metropolitanas são interligadas por uma rede geograficamente distribuída. Aqui um outro desenho também mostrando a hierarquia, né? Dentro de um prédio nós temos uma rede local, ligando as redes locais nós temos uma rede metropolitana, ligando as redes metropolitanas nós temos uma rede geograficamente distribuída. Mesma coisa, né? Outra forma de desenhar. E para fechar essa parte introdutória, né? Falar um pouco de redes sem fio, né? Que é um tipo especial de rede, que a gente não está classificando em relação à escala nem nada, tá? Mas tem todo um tratamento especial. Bom, rede sem fio, a gente pode dividir em 3 categorias principais, né? O que nós chamamos de rede de interconexão de sistemas, as LANs sem fio, que são as redes locais sem fio, e as WANs sem fio, que são as redes de longa distância, né? Sem fio. As redes para interconexão de sistemas, né? Ela interconectam os componentes de um computador, né? O maior exemplo dela aqui, o mais comum que a gente pode dar é a rede Bluetooth, né? O objetivo de uma rede de interconexão de sistemas não é fazer, por exemplo, troca de dados entre equipamentos, mas sim promover a conectividade. Então, permitir que um computador imprima. Tá? Isso é uma troca de dados? É uma troca de dados. Só que é uma troca de dados específica. Né? A gente está falando que não é uma troca de dados genérica. Então, é para imprimir, para ligar uma caixa de som, para fazer ligação de celular, serve para ligar controle de videogames. Tá? Então, uma rede realmente utilizada para fazer ligações de periféricos. Né? Substituir, por exemplo, um cabo USB. Né? Então, normalmente utiliza o paradigma mestre-escravo, né? Isso aqui é uma palavra feia, né, para a computação. Está tendo um esforço hoje em dia de se acabar com essa palavra, mas ainda é utilizada, né? Acabar com a história de mestre e de escravo, né? Isso tem que ser abolido. Mas, por enquanto, é o que temos. Né? Então, nesse paradigma, o mestre informa os escravos o que eles têm que fazer, né? Basicamente, que endereço cada um pode usar, quando pode transmitir, por quanto tempo pode transmitir, qual frequência cada um pode utilizar e por aí vai. Né? Ou seja, tudo o que acontece na rede é com coordenação do mestre. Né? Um computador ou um telefone celular que está configurando seus periféricos, ele que determina o momento e como cada um transmite. Normalmente fazendo pooling, né? Perguntando quem quer. Já a LAN sem fio já é uma rede mais genérica, uma rede para a troca de dados efetivamente. Né? Então, é um sistema que todo computador tem um modem de rádio e uma antena. Então, por exemplo, um notebook com uma antena, um modemzinho, né, que permite a comunicação com outros sistemas. Né? Então, aqui nós temos 3 redes sem fio. A rede do ponto de acesso 1, a rede do ponto de acesso 2 e a rede do ponto de acesso 3. Né? Aqui existe uma infraestrutura de comunicação por trás, ligando os 3 pontos de acesso. Né? E o AP é uma antena central que coordena toda a comunicação. Né? Nesse tipo de rede aqui, por exemplo, o cliente 1 não fala direto com o cliente 2. Para o cliente 1 falar com o cliente 2, ele tem que falar com o ponto de acesso que fala com o cliente 2. Né? Existe um caso especial, que são as redes ad hoc, que permite comunicação direta. Aí, quando vocês estudarem rede sem fio,
Vocês vão ver especificamente isso. Tá? Nas redes ad hoc é permitido, mas numa rede comum, uma rede sem fio comum, toda a comunicação é feita pela antena central, né? Nada é feito diretamente. Tá? Então, e se, por exemplo, cliente 1 precisar falar com o cliente 4, ele tem que falar com a antena, que por uma infraestrutura de comunicação fala com outra antena do cliente 4 e vai chegar lá. E o último caso que nós temos, redes geograficamente distribuídas sem fio, né? É o tipo de comunicação que é utilizado em redes de sistemas geograficamente distribuídos, né? Pode ser, um exemplo, um satélite, né, fazendo a comunicação entre locais com muita distância, né? Um telefone móvel ligado numa grande área por uma antena, né? Nós temos também laços direto ponto a ponto de longa distância. Existem laços rádios que chegam a gigabit por segundo a quilômetros de distância, tá? Permitindo também a ligação a muitos quilômetros de distância, permitindo a ligação em termos de uma WAN. Tá? Então, é o que a gente chama de WAN sem fio. Bom, com isso a gente termina a parte introdutória da disciplina. Continuamos? Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Bom, então vamos seguir. Começar a falar então de protocolo de comunicação. Tá? Aqui em protocolo de comunicação, nós vamos ver como os protocolos eles são estruturados para permitir uma comunicação, né? O protocolo ele é o responsável por qualquer comunicação, né? Nós aqui estamos conversando, tá? Então nós temos o nosso protocolo. O nosso protocolo, no caso, é o quê? É o idioma, a língua portuguesa, né? Então, se eu estou falando com vocês em português, vocês estão entendendo, porque todos aqui falam o mesmo protocolo, né? Se alguém aí, não é o meu caso, mas se alguém aí souber, por exemplo, falar japonês, entrar e começar a falar em japonês, né? Vai haver a transmissão, vai haver recepção pelos outros, mas não vai haver o entendimento, tá? Porque o protocolo não é comum a todos, né? Então, o protocolo de comunicação é algo que dita as regras de uma comunicação, como elas devem acontecer, né? E é importante que todos os participantes tenham o mesmo protocolo, né? Se não tiverem, não vai haver a comunicação. Então, como a gente constrói protocolos para que computadores possam conversar e possam se entender? Começar aí vendo a hierarquia de protocolo, né? Como que funciona isso, né? Na verdade, um protocolo ele é todo estruturado em camadas, onde cada camada presta um serviço específico para a camada de cima, né? Se a gente fosse usar como exemplo aqui, a gente poderia botar no mínimo duas camadas, né? Uma camada física, que nós temos o ar, tá? Onde o som se propaga por intermédio do ar, chega até o ouvido, né? Então, esse é o meio de propagação do som. E quando chega aos nossos ouvidos, que nós começamos a entender, nós temos uma outra camada, que é uma camada onde nós temos a semântica do nosso protocolo, que um entende o outro, né? Então, não adianta ter o mesmo protocolo de camada física se não tiver o mesmo protocolo que cuide da semântica. Então, para a gente poder reduzir a complexidade do projeto, tá? A maioria das redes é organizada com uma série de camadas ou níveis, né? Vou dar uma adiantada numa imagem e volto aqui. Aqui nós temos um exemplo de um protocolo com 4 camadas. Então, 4 camadas específicas, cada camada realizando uma tarefa. Qual o objetivo de uma camada? Oferecer serviços para camadas superiores, ocultando os detalhes de implementação desses serviços, tá? Então, o objetivo de uma camada de baixo é sempre facilitar o funcionamento da camada de cima. Nosso exemplo da nossa comunicação, né, é as palavras que saem de uma pessoa e chegam na outra, elas se propagam através do ar até chegar no ouvido, o tímpano vibra, tem toda uma questão física. Ninguém precisa saber disso para conversar. As pessoas precisam saber falar, ouvir e utilizar o mesmo idioma, né? Então, uma camada usa os serviços da camada de baixo e não precisa saber como ela funciona, né? Então, a camada, e outro detalhe, a camada N de um hospedeiro se comunica com a camada N do outro hospedeiro, né? Então, a nossa camada física, quando um fala, se comunica com o ouvido do outro, está na mesma camada, o idioma português de um está na mesma camada do idioma português do outro, né? As regras usadas no diálogo são chamadas de protocolo da camada N, né? E, basicamente, o protocolo é um conjunto de regras de como vai ser a comunicação.
Então, se aqui no nosso exemplo de 4 camadas, temos hospedeiro 1 à esquerda e hospedeiro 2 à direita, nós temos camada 4, camada 3, camada 2, camada 1. Né? Os conceitos. Camada 4 de cada hospedeiro é como se comunicasse diretamente. A linha está tracejada porque, na verdade, não existe uma comunicação direta. A comunicação é sempre na vertical, até que passa pelo meio de transmissão e vai subindo. Né? Então, nosso cérebro formula uma ideia, né? Passa para a boca, que fala, passa para o ar transmite, chega no ouvido do outro, chega os sinais no cérebro, o cérebro processa aquela informação. Tá? Então, mas para cada camada, né, existe um protocolo específico. E entre as camadas, existe o que a gente chama de interface entre as camadas. Né? Para a camada 1 prover serviço para a camada 2, ela tem que ter uma interface padronizada. É o que a gente chama de interface entre as camadas 1 e 2. Da mesma coisa para 2 para 3, da mesma coisa para 3 e para 4. Né? Então, sempre interface entre as camadas. Né? Então, a comunicação acontece na vertical, mas a informação é trocada como se fosse na horizontal. Ah, tá. Deixa eu botar aqui a mensagem do Vinícius. Bom, então vamos lá. Então, ainda nessa figura, né, entidades que ocupam a mesma camada em diferentes hospedeiros são chamadas de entidades pares, ou peer. Né? Os pares eles se comunicam usando um protocolo. Né? Então, nós temos aqui uma entidade na camada 4, uma outra entidade na camada 4. Né? Exemplo, tá? Um cliente web e um servidor web. Eles são softwares diferentes, mas eles rodam na mesma camada e trocam informações pelo mesmo protocolo. Né? Então, eles são chamados de entidades pares. Né? Também, outro exemplo é, por exemplo, um software BitTorrent para compartilhamento de arquivos. Aí, nesse caso, é o mesmo software nas duas camadas. Né? Então, entidades pares, elas não precisam ser o mesmo software, basta que elas se comuniquem utilizando o protocolo da mesma camada. Né? Eu já comentei com vocês, né, os dados eles não são transferidos diretamente na camada, eles são sempre passados na vertical, até que a camada mais baixa faz uso do meio de transmissão para fazer a transmissão. Né? Uma consideração muito importante também é a definição clara das interfaces entre as camadas. Né? A gente viu na figura anterior, deixa eu botar aqui, né? Aqui a interface entre as camadas, ela que permite a comunicação. Então, é preciso que cada camada execute conjuntos de funções muito bem definidos, né? Isso reduz o volume de informação a ser passado e simplifica a substituição de uma camada por outra. Né? Isso aqui já é uma dica, é o seguinte, outra facilidade na implementação em camadas é que se as camadas elas são bem definidas e as outras camadas não sabem o funcionamento dela, eu posso trocar com muita facilidade uma camada de protocolo. Né? Por exemplo, na internet, estamos trocando o IP versão 4 pelo IP versão 6. Está demorando por outras questões. Né? Mas é fácil trocar, basta trocar a camada do IP. Eu não preciso mexer nos protocolos de transporte, eu não preciso mexer na camada de enlace. Né? Eu consigo trocar com facilidade a camada de rede. Um conjunto de camadas de protocolos é chamado de uma arquitetura de rede. Tá? Então, uma arquitetura de rede, ela define o funcionamento de uma rede. Tá? Ela deve conter informação suficiente para permitir que o implementador desenvolva o software e construa o hardware da camada. Tá? Então, uma arquitetura de rede é para criar algo, é para desenvolvimento, é para implementação. Tá? E uma lista de protocolos usada por um sistema é chamado pilha de protocolos. Tá? Então, uma pilha de protocolos é a relação daqueles protocolos. Né? Por exemplo, TCP/IP, um sistema da internet, usa a pilha TCP/IP, UDP/IP e alguns outros protocolos. Isso que tudo definição. Tá? Vamos ver um exemplo aqui do funcionamento em camadas, para ficar mais claro isso aqui. Tá? Aqui um exemplo de uma rede com 5 camadas, considerando o meio físico como uma camada. Né? Nós temos aqui um protocolo da camada, que a gente chama de protocolo da camada 5. Tá?
esse protocolo da camada 5 ele precisa trocar mensagens. Tá? Então, vamos supor aqui que é um sistema para uma transferência de arquivos. Tá? Esse arquivo ele pode ser muito grande. Eu posso estar querendo transmitir, por exemplo, um DVD inteiro. Tá? Nenhuma rede vai transmitir de uma vez um DVD. Não tem nem capacidade de armazenamento nos nós intermediários para isso. Então, tem que se transferir aos pouquinhos, tem que quebrar em partes e dividir. Né? Mas a minha transferência, eu quero transferir isso aqui. Né? Meu M é um DVD. Tá? O que é que eu faço? Eu entrego isso para a camada de baixo. Tá? Então, isso aqui é a transferência. A camada de baixo vai ser a camada responsável por fazer a comunicação e transferir isso para mim. Tá? Agora, é muito grande. O que essa camada tem que fazer? Essa camada ela precisa quebrar essa mensagem em partes menores. Né? No caso, o DVD vai quebrar em várias partes. Né? No nosso caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou pegar a mensagem, já que ela é muito grande para caber na rede, e vou partir ela no meio. Tá? Parto ela no meio, a rede parte ela no meio, coloca cada parte numa outra mensagem. Agora, repara um detalhe. Né? O protocolo da camada 5 fala com a camada 5. Tá? O protocolo da camada 4 fala com a camada 4. Tá? A camada 4 do lado esquerdo fala com a camada 4 do lado direito. Como é possível que elas se falem se a transmissão acontece na vertical? Tá? Quando a mensagem passa pela camada 4 da máquina origem, é colocada uma informação extra na mensagem. É anexado no início, tá? Anexado normalmente é final, né? Mas ele é colocado no início, que a gente chama de cabeçalho. Então, essa aqui é a mensagem original a ser transmitida. A mensagem original ela é enviada, porém, na frente é enviado um cabeçalho. Esse cabeçalho passa por todas as outras camadas, é enviado. Quando chega ao destino, o que o destino faz? O destino recebe a mensagem inteira, a camada 4, incluindo o cabeçalho. Né? Então, ele usa as informações do cabeçalho para trocar informações. Né? É como as camadas trocam informações, né? Acrescentando informações, que a gente chama de informações de cabeçalho. No caso aqui, ó, a camada 4, ela inseriu um cabeçalho. Né? Quando essa informação desce para a camada 3, né, toda a mensagem é uma só, incluindo o cabeçalho. Né? Para a camada 4, nós temos cabeçalho e mensagem. Quando chega na camada 3, nós temos a primeira parte. A primeira parte inclui cabeçalho e o primeiro pedaço. A segunda parte da camada 3 inclui a segunda parte. O cabeçalho da camada 4 já foi na primeira parte. Tá? Então, o cabeçalho ele é colocado uma vez e não é mais replicado, ele é só passado para baixo. Né? Na camada 3, o que acontece com a camada 3? Vou pegar uma outra cor aqui. A camada 3 repassa a informação para a camada 2 para ser transmitido. Então, a camada 3, como um todo, toda a informação vira informação da camada 2. Tá? Toda que vem da camada 3 vira informação para a camada 2, é uma unidade só, que vai ser enviada para o outro lado. Né? O que poderia estar sendo o trabalho de cada camada aqui? Né? Função da camada 4. Função da camada 4 está sendo o seguinte: pegar uma informação que é muito grande, quebrar em partes menores e enviar para a camada 3 fazer o envio. Né? O que pode estar sendo o trabalho da camada 3? O trabalho da camada 3 pode ser encontrar caminhos na rede. Né? Funcionar, por exemplo, como a camada de rede, que a gente vai ver. Fazer o roteamento. Então, é ele quem decide por onde as informações vão passar. Né? Só que, para isso, ele precisa enviar para a máquina ao lado. Né? Quem é que faz o envio para a máquina ao lado? É a camada 2. Né? Só que quando a gente vai fazer um envio numa rede, nós precisamos marcar o início e o final de uma mensagem. Né? Para que o destino possa saber onde começa e onde termina a mensagem. No nosso caso aqui, na camada 2, ela coloca também o cabeçalho dela, mas, além disso, ela coloca um fecho, né, para indicar onde começa e onde termina cada transmissão. Um cabeçalho e um fecho. A transmissão efetivamente acontece pela rede, vai sendo remontado, até que no destino temos a mensagem. Ok? Esse exemplo aí de 5 camadas? Importante para a gente esse conceito aqui de cabeçalhos.
né? Cada camada coloca o seu cabeçalho. Então, a camada 4 coloca o cabeçalho dela na mensagem. Como ela quebra em 2 mensagens, a camada 3 tem que colocar o seu cabeçalho em cada uma das mensagens, né? A mesma coisa, a camada 2 tem que colocar também seus cabeçalhos. Tá? Tem perguntas aí? Tá tranquilo isso aí? Bom, beleza. Então, vamos ver aqui a parte de interfaces e serviços. Rafael está perguntando. Então, cada parte adiciona algo do seu próprio jeito? Sim. Tá? Cada camada adiciona aquilo que ela precisa. E o que ela vai adicionar não interessa nem para a camada de cima, nem para a camada de baixo. Essa informação que ela adiciona só interessa para a camada ao lado. Então, ela faz o que ela quiser, ela adiciona o que ela quiser. A Paula está perguntando, a quebra da mensagem na camada 4, como ela foi dividida? Né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, um exemplo prático para você. O IP, né? o IP, ele carrega no máximo 64 KB. Tá? Isso é o protocolo IP, o protocolo que faz o transporte de dados da internet. Né? Eu falei transporte de dados, mas não é a camada de transporte. Né? Vamos lá, muda a palavra. O IP é o protocolo que carrega os dados na internet. Acima dele, nós temos o TCP. Né? O TCP, ele sabe, ele recebe, por exemplo, um arquivo para ser transferido, esse arquivo tem 2 megabytes. 2 megabytes não cabe 64 KB. Né? O que o TCP faz? O TCP, ele sabe quais serviços ele usa do IP. O IP ele tem uma interface que diz ele para o TCP. O TCP eu carrego no máximo 64 KB. Então, o que o TCP faz? É trabalho do TCP pegar essa informação de 2 megabytes e quebrar em parte de 64 KB. Então, o TCP tem que entregar cada pedacinho desse para o IP. O IP só recebe os pedacinhos. Né? O TCP ele vai ter que dar um jeito de numerar isso tudo, 1, 2, 3, 4, né? E no final fazer a remontagem. Então, uma das informações que vai no cabeçalho do TCP é o número do pacote, tá? O número daquele pedaço. Né? Ele precisa do número por 2 razões. Se faltar alguma coisa, o destino saber que faltou. Se chegar repetido, o destino saber que chegou repetido. E ainda tem a terceira razão, né? Se chegar fora de ordem para poder colocar em ordem. Tá? A gente vai, mais para frente, estudar o TCP, vai estudar o IP, a gente vai ver os campos de cabeçalho e fazer isso, a gente vai ver direitinho como essa quebra, tá, Paulo? Se chegar repetido, é descartado. Sempre que chega repetido, joga fora o que duplicou. Simplesmente joga fora, mais nada. Aliás, joga fora e confirma a chegada. Tem uma confirmação também. Mas isso faz parte aí do funcionamento do protocolo que a gente vai estudar quando estudar a transmissão confiável. Tá? Porque, às vezes, quando chega repetido, é porque a confirmação pode ter se perdido. Então, ele confirma que chegou e joga fora. Interfaces e serviços. Bom, a gente tem que uma entidade, um elemento ativo em cada camada. Tá? Então, a gente chama de entidade alguma coisa que está em funcionamento. Uma entidade pode ser um processo, né? Pode ser um software servidor, pode ser um software cliente. Uma entidade pode ser uma placa de rede que trabalha na rede. Então, entidade é qualquer coisa, né, que realize um trabalho numa rede. E entidades de mesma camada, que estão em máquinas diferentes, nós chamamos de entidades pares. Tá? E entidades da camada N, né, implementam um serviço que é oferecido pela camada N mais 1. Né? Ou seja, a camada N ela implementa algo que vai ser usado por alguém que está acima dela e imediatamente acima. Né? Repara que não é para todos acima. A camada N não oferece serviço para a camada N mais 2, a camada N não oferece serviço para a camada N mais 3. Né? A camada N é sempre com a imediatamente anterior. Ninguém fura fila nas camadas de protocolo. Tá? A gente diz que a camada N é provedora do serviço e a camada N mais 1 é usuária do serviço. Né? Então, usando o serviço. Né? Os serviços estão disponíveis, que a gente chama de SAP, Service Access Points, pontos de acesso ao serviço. Né? Quando eu falar com vocês sobre o trabalho, a gente vai falar sobre o socket, que são pontos de acesso a serviço, tá? Que vocês vão utilizar. Né? Então,
Os SAPs da camada N são aqueles locais, né, onde a camada N+1 vai fazer o acesso ao serviço. Normalmente é uma função. Né? Cada SAP tem um endereço exclusivo que identifica. Né? O endereço IP, por exemplo, para quem já sabe o que é o endereço IP, que é o endereço de uma máquina na internet, é um exemplo de um SAP. É um simples endereço, mas esse endereço fornece um serviço de endereçamento para que uma máquina encontre a outra. Bom, vamos conversar aqui sobre um modelo importantíssimo, que é o modelo de referência OSI. Antes do modelo OSI, não existia uma padronização para redes de computadores, significa que cada fabricante implementava a rede da maneira que queria, né? E se você fosse um usuário e quisesse comprar um equipamento de rede, você tinha que comprar sempre do mesmo fabricante, você não podia comprar de um outro fabricante. Iniciou a rede com o fabricante, você morre abraçado com esse fabricante. Né? O modelo OSI veio para quebrar isso, para dar uma liberdade maior em rede. Então, o que a gente chama de RMOS, né? Reference Model for Open System Interconnection, né? Modelo de referência para interconexão de sistemas abertos. Tá? Ele é um modelo de 7 camadas, embora efetivamente nós tenhamos implementado 5 dessas camadas, tá? Mas o modelo tem 7 camadas. Ele é baseado numa proposta desenvolvida pela ISO, tá? International Organization for Standardization. Repara que a sigla, né, se alguém for reparar, deveria ser IOS. Né? Isso aí eu vou explicar para vocês o seguinte. A ISO significava International Standardization Organization. Tá? Era trocado as palavras. Eles resolveram mudar os nomes. Só que o padrão ISO é um padrão antigo e muito conhecido. Então, mudou o nome, mas mantém a sigla. Tá? Então, é isso mesmo. Tá trocado o O com S. Ele foi o primeiro passo na direção da padronização internacional. Tá? Foi um padrão... é um padrão excelente, muito bem construído. E existem outros órgãos de normatização, como, por exemplo, o I3E. O I3E, ele segue a ISO, tá? Nesse quesito, por exemplo. Tá? Simplesmente segue a ISO em todas as suas linhas, todas as suas vírgulas. O modelo OSI, ele trata da interconexão de sistemas abertos. Né? Então, Open System, né? Sistemas abertos. O que é um sistema aberto? A ideia de um sistema aberto é quebrar aquele paradigma que eu falei com vocês agora há pouco, onde, se eu compro equipamento de um fabricante, eu tenho que comprar sempre do mesmo fabricante. Um sistema aberto é aquele que todas as suas especificações são abertas para qualquer um poder seguir. Né? Então, se um fabricante segue o modelo OSI e eu compro equipamento de outro fabricante que também segue o modelo OSI, os dois têm que se falar, eles têm que funcionar. Então, eu fico livre para escolher o fabricante que eu quiser. Né? O modelo OSI em si não é uma arquitetura. Tá? O objetivo dele não é especificar serviços e protocolos que devem ser utilizados. Tá? O objetivo dele é informar o que cada camada deve fazer. O modelo OSI estruturou. Cada camada vai fazer isso. Tá? Então, tem uma camada que faz criptografia, eu tenho uma camada que faz tipagem de dados, eu tenho uma camada que faz comunicação confiável, eu tenho uma camada que faz o roteamento. Né? E ele determina o que deve ser feito em cada camada. E a gente pode criar os vários protocolos para as várias camadas. Esse aqui é o modelo OSI, a ideia do modelo OSI. 7 camadas. Camada mais baixa, camada 1. Camada mais alta, camada 7. Então, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação. Tá? Isso aqui é um exemplo do que seria uma transmissão no modelo OSI. Tá? Isso aqui está exemplificando o seguinte. A gente imagina que 4 máquinas. Vamos imaginar aqui, máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. O roteador também é a máquina. Tá? A informação para ir da máquina 1 até a máquina 4, tá? Tem que passar por máquinas intermediárias. No modelo OSI, o responsável por fazer o roteamento, por encontrar o caminho é a camada de rede. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, a informação desce, chega na camada física, vai para a máquina do lado. Só precisa subir até a camada de rede para fazer o roteamento. Quando é feito o roteamento, desce e vai para a próxima máquina. Sobe de novo até a camada de rede. Faz o próximo passo do roteamento. Desce, tá? Sobe até a camada de rede, determina que é a máquina de destino e acaba de subir até a aplicação. Então, o modelo OSI ele define muito bem a função de cada camada, né? E a informação só precisa subir até aquela camada específica. Então, olhando aqui, fica bastante evidente
que essa máquina aqui intermediária é um roteador. Ou está fazendo papel de roteador, com software de roteador. Então, pode ser também um computador com papel de roteador. Qual é a função de cada camada aqui? Tá? O modelo Otto nós vamos ver de baixo para cima. Tá? Depois nós vamos estudar as camadas de cima para baixo. Tá? De baixo para cima. Tá? Vamos imaginar o seguinte: a rede, a camada física é a rede física. É o cabo de rede, ou então o meio de transmissão, é o modem enviando sinais eletromagnéticos pelo ar. Tá? Qual é a função da camada física? A função da camada física é muito bem definida. Tá? A função da camada física é tratar da transmissão bruta de bits através de um canal de comunicação. Então, qual é o objetivo da camada física? Garantir que sai o bit 0 de um lado, chega o bit 0 do outro. Sai o bit 1 de um lado, chega o bit 1 do outro. Só isso. Tá? Só precisa fazer isso. Garantir que um bit seja reconhecido. Tá? As questões mais comuns dela, né? Como representar o bit 0 ou o bit 1? Pode ser um pulso de luz, pode ser um pulso eletromagnético, tá? Pode ser uma alteração de amplitude de um sinal. Tá? Determina ainda quanto tempo um bit deve durar. Né? Bit tem duração? Tá, o bit tem duração. Né? Numa rede de alta velocidade, um bit ele é enviado em um pulso muito curto. Numa rede mais lenta, o bit ele é enviado mais gordinho. Tá? Então, preciso de meios que são capazes de carregar cadenas desse tipo. Então, a quantidade de tempo que um bit deve durar diz respeito à camada física. Se a transmissão é bidirecional ou não, né? Por exemplo, um telefone analógico, né? Um telefone normal de casa, da casa da gente, um telefone de uma rede cabeada com fio de cobre, é uma transmissão bidirecional, tá? Naturalmente pelo meio de transmissão. Na camada física, uma transmissão de celular, por exemplo, ela não é bidirecional, ela é unidirecional. Um celular ele só transfere numa direção. Tá? Então, para a gente poder falar e ouvir ao mesmo tempo, a rede celular possui dois canais, um de subida e um de descida. Tá? Então, a camada física define isso também. Isso nas redes antigas, né? Hoje, nas redes atuais, é tudo transmissão de dados, é uma confusão um pouco mais complexa, que vocês vão ver mais para frente. Como a conexão inicial estabelecida, de que maneira ela é encerrada, né? Então, como é que começa, né? Quando termina? A rede, por exemplo, tem uma série de sinais trafegando por ela. Como é que a gente sabe que está começando uma transmissão? Né? De respeito também à camada física. Quantidade de pinos e o conector de rede, né? Que vai ser necessário para funcionar. Então, qual o tipo de conector que a gente usa? Também tem que ser padrão. Tá? É especificado pela camada física. Né? Então, diz respeito aqui à parte mecânica, elétrica, procedural, meio de transmissão, tudo o que está abaixo da camada física diz respeito também à camada física. Toda a parte de transmissão. Então, a nossa camada física, ela tem o quê? Ela tem a finalidade dela é transmitir bits. A camada que fica acima, que é a camada de enlace de dados, o que ela vai fazer? Ela vai usar a camada física. Então, a camada de enlace de dados só sabe que abaixo dela tem alguém que transmite bit. Não sabe como faz isso. Então, qual é a finalidade da camada de enlace? Transformar um canal de transmissão de bits de dados brutos em uma linha que pareça livre de erro de transmissão. Né? Quando eu tramito os bits, eu posso ter erros. Né? A camada de enlace de dados vai me garantir a funcionalidade. Então, basicamente, a camada física faz com que os bits cheguem um a um na camada física do outro lado. A camada de enlace pega um quadro inteiro com vários bytes e faz com que esse quadro inteiro chegue do outro lado. Tá? Então, a camada de enlace recebe uma mensagem extensa e passa para a camada física mandar bit a bit. Né? Bom, para isso, ela tem uma série de questões para poder funcionar. Primeiro, ela deve reconhecer os limites do quadro. Ela tem que saber onde começa e onde termina o quadro. É o que a gente chama de enquadramento. Tá? Ruídos podem destruir completamente o quadro. Então, se houver ruído e modificar o significado de um bit, transformar 0 em 1 ou 1 em 0, a camada física não sabe. Então, a camada de enlace ela tem que descobrir se houve erro na camada física. Né? Para isso, ela acrescenta ao final o que a gente chama de CRC, um código de verificação de erro. Cyclic Redundant Check, né? Checagem de redundância cíclica. Você também vai ver como ela funciona. Né? Com isso, ela calcula o CRC
envia, quando chega do outro lado, recalcula o CRC. Se for o CRC que chegou foi igual ao CRC que foi enviado, a transmissão foi correta. Se não, tem erros. E se for uma rede de difusão, onde tem várias máquinas compartilhando o meio de transmissão, ela ainda precisa fazer a separação do que cada um está transmitindo e evitar conflitos, né? Evitar que dois transmitam ao mesmo tempo. Então, função da camada de enlace, que é a camada 2, garantir o funcionamento até a máquina do lado. Faz uma transmissão pelo cabo de rede até chegar na máquina do lado. Então, a nossa rede já entrega para a máquina do lado. Qual é a função da camada de rede? Eu agora tenho uma rede em que eu consigo pegar a informação de uma máquina e levar para a máquina do lado. O objetivo da camada de rede é permitir que todo mundo se conheça na rede, fazendo a ligação entre todos os equipamentos. Então, basicamente, escolhe o quê? Como os pacotes eles são roteados da origem para o destino. Escolhe o caminho que uma informação vai fazer na rede. Essas redes podem ser estáticas ou dinâmicas, ou seja, elas podem, se for uma rede estática, uma rota estática não muda nunca, se for dinâmica, ela muda conforme a rede muda. Ele participa do controle de congestionamento, para evitar congestionamento na rede. E algo importante, ele é responsável pelo endereçamento dos hospedeiros, né? Se ele é o responsável por fazer que a informação chegue em qualquer lugar, ele tem que dizer como funciona o endereçamento, né? No caso da internet, na camada de rede, nós temos o protocolo, né, IP. O protocolo IP na internet é o responsável por fazer isso. Por isso que as máquinas, para funcionar na internet, têm um endereço IP, né? É um endereço designado pelo IP. Uma máquina ela tem vários endereços de várias tecnologias. O que vale para a internet é o endereço IP. Né? Realiza também o que a gente chama de fragmentação e remontagem dos pacotes. Né? Às vezes, as redes da camada física não suportam muitas transmissões. Né? Por exemplo, eu falei agora há pouco que o IP ele transmite até 64 KB por pacote. A rede Ethernet, né, que é uma rede que é usada na maioria das residências, o máximo que ela transmite é 1,5 KB de dados. Né? Então, o IP, assim como o TCP quebra a mensagem maior, o IP ele pode ser necessário quebrar também os fragmentos. Aí ele vai criar os fragmentos e no destino ele vai ter que remontar todos esses fragmentos. E o IP ele também tem uma outra característica, ele pode interligar redes com diferentes protocolos de enlace. Né? Por exemplo, os roteadores eles podem se comunicar por um protocolo chamado PPP, ou por um protocolo chamado HDLC. Né? Esse protocolo não é compatível com o protocolo Ethernet, por exemplo, que é usado na residência. Então, cabe ao IP fazer a conversão entre esses dois tipos de redes, tá? De rede na camada de enlace de dados. Bom, o IP, então, né, ou a camada de rede, já faz com que a informação chegue em qualquer lugar no mundo. Né? Então, a camada 1 transmite bit, a camada 2 determina o que é uma mensagem, onde começa e termina a mensagem, e a camada 3 faz essa mensagem chegar em qualquer lugar do mundo. Né? Por que nós precisamos de mais camadas, então? Tá, o João está perguntando aqui se a fragmentação tem a ver com a perda de pacote ou não. Não, não tem a ver, não. Tá? A fragmentação, a perda pode acontecer ou não, independente da fragmentação. Tá? A fragmentação é só para criar pacotes menores, de forma que eles possam passar por redes específicas. Ok? Bom, vamos lá, então. A perda... A transmissão, efetivamente, só acontece na camada física. Tá? Então, a perda só acontece na camada física. Né? Mas nós temos diferentes camadas para perceber essa perda. Basicamente, a camada de transporte e a camada de enlace. Tá? A gente vai ver mais para frente as razões disso. Tá? A camada de enlace ela toma conta da camada física porque ela está logo acima. Então, ela faz logo um primeiro teste. Agora, podem haver outros tipos de erros que não são detectados pela camada de enlace. Por exemplo, a camada de enlace ela não consegue detectar a perda de um pacote. Né? A camada de enlace ela pode detectar a alteração de um pacote, mas não a perda. Então, num outro ponto mais acima, uma outra camada faz a verificação. Né?
Então, basicamente, as camadas que fazem verificação são a camada de enlace e a camada de transporte. Tá? Camada de enlace lado a lado, camada de transporte fim a fim. Legal? Bom, então vamos lá. A camada de rede já leva para qualquer lugar no mundo, né? Então, para que eu preciso de mais camadas? Né? A camada de transporte vem dar a confiabilidade na rede, né? Por exemplo, a camada de enlace, se houver um erro de transmissão, a camada de enlace corrige esse erro. Mas e se houver uma falha de transmissão, se a informação for perdida, assim, se ela simplesmente não chegar no destino, aí a camada de transporte que é responsável por verificar se chegou ou não no destino. Vinícius, a solicitação de uma nova mensagem vai ser um caso muito particular, né? De forma geral, ela não é feita nem na camada de enlace, nem na camada física. Tá? Quem faz é essa camada que a gente está vendo agora, a camada de transporte. Né? A camada de transporte ela tem que tomar conta da transmissão como um todo. Então, se houver alguma falha, a camada física simplesmente joga fora uma mensagem com falha. Tá? A camada de enlace, se ela perceber uma falha, ela também simplesmente joga fora, não toma providência nenhuma. Tá? A camada de rede normalmente nem procura por falhas. Então, quem vai perceber uma falha grave é a camada de transporte. E é ela quem vai providenciar a retransmissão. Tá? A única exceção é o caso das redes sem fio, porque as redes sem fio elas têm muitas falhas. Elas apresentam muitas falhas por causa da transmissão sem fio. Tá? Então, nesse caso, a camada de enlace da rede sem fio ela providencia a retransmissão caso haja uma falha. Mas é um caso bastante particular. Senão vai sobrecarregar muito a camada de transporte com os enlaces sem fio. Tranquilo? Bom, então, o que a camada de transporte faz? Aceita dados da camada de transporte superior, divide em unidade menor e passa para a camada de rede. Ou seja, né, o IP ele tem um limite no que ele pode transmitir, a camada de transporte quebra em partes menores. Ela garante que todo mundo chegue corretamente a outra extremidade. Né? Garantir significa que, se não chegar, ela providencia a retransmissão. Mais para frente, a gente vai ver como ela faz para fazer isso. Deve isolar níveis superiores de erro. Então, se chegar fora de ordem, se chegar perdido, se chegar duplicado, qualquer erro que aconteça abaixo dele, a camada de transporte vai corrigir. Tá? Acima da camada de transporte, nós temos a garantia de que está tudo correto. Ou a camada de transporte vai avisar que encerrou a conexão. Ela determina o tipo de serviço que será oferecido à camada acima. Tá? A gente vai ver os tipos de serviço de transporte mais para frente. Basicamente, é serviços confiáveis e serviços não confiáveis. Tá? Que, por incrível que pareça, muitas aplicações preferem que a informação chegue errado do que a camada de transporte conserte. Tá? A gente vai descobrir o porquê disso mais para frente. Então, pode ser que a camada de transporte ofereça o serviço de não fazer reparos, ou seja, entregar tudo com erro mesmo. Ela é uma camada que, fim a fim, que liga origem a destino. Deixa eu voltar alguns slides aqui. Então, até a camada de rede, as máquinas falam lado a lado. A camada de transporte ela não enxerga as máquinas intermediárias. A origem fala diretamente com o destino. Não existe negociação intermediária. Faz a multiplexação de várias conexões para as camadas superiores. Né? A gente vai estudar ainda a multiplexação, mas, a grosso modo, o que é? Por uma única via de transmissão, ela coloca vários processos funcionando. Né? Por exemplo, uma máquina ela tem um endereço IP, então ela tem um acesso à internet. Mas a camada de transporte consegue fazer com que vários processos de uma máquina acessem a internet ao mesmo tempo. Isso que a gente chama de multiplexação. Tá? Então, é função também da camada de transporte. Dividir uma única ligação em rede com vários programas. Também pode realizar o splitting. Tá? O splitting era mais comum antigamente, quando nós tínhamos ligações por modems, onde nós temos várias ligações diferentes e a camada de transporte faz a transmissão por todas elas ao mesmo tempo para utilizar uma maior largura de banda.
Também ela quem estabelece e encerra conexões, né? Já que ela é que garante a confiabilidade, ela é quem cuida das conexões de rede. A internet basicamente acaba aqui, né? Na camada de transporte, na internet, nós temos dois protocolos principais, que são o TCP, que é o protocolo confiável, e temos também o irmão dele, que é o UDP, que é o protocolo não confiável, porém mais rápido. Acima da camada de transporte vem a camada de seção. A camada de seção não existe no modelo da internet, tá? Na arquitetura TCP/IP. Tá? Na época do estabelecimento, seriam serviços muito pesados para serem implementados, na época que foi originada a internet, né? No caso a ARPANET, e foi deixado de lado. Na verdade, se quer existir o modelo OSI, né? A camada de seção permite que usuários em diferentes hospedeiros estabeleçam sessões, né? Basicamente, o que é uma sessão? É manter a sincronização entre duas máquinas, tá? E o gerenciamento de token, né? Para que serve, por exemplo, o gerenciamento de token? Vamos imaginar que nós temos dois sistemas onde eles têm que andar lado a lado, um acompanhando o outro. Um não pode executar muito à frente do outro, né? O gerenciamento de token, uma das funções é garantir que tudo funcione de forma sincronizada, tá? Ou pode ser utilizado também o contrário, né? Garantir que não realize a mesma operação ao mesmo tempo em sistemas onde cada uma deve realizar uma operação diferente. Outra forma, né, da sincronização, tá? Por exemplo, um download de arquivo. Você vai fazer um download de um arquivo. Você estabelece uma conexão, você começa a fazer o download. Quase no finalzinho, a conexão é encerrada de forma abrupta. Você perde todo o download que você já fez até o momento, tá? Você precisa estabelecer uma nova conexão e iniciar o download tudo de novo. Isso vale para tudo. Você, por exemplo, estaria vendo um vídeo no YouTube. Com a conexão, você tem que ver o vídeo desde o início de novo. Basicamente é isso, tá? Aí você vai falar assim, poxa, mas você falou que na internet não tem a camada de seção, mas não é o que acontece, né? Eu posso continuar vendo se acabar a conexão. Pode. Mas isso que eu falei, que é a função da camada de seção, e que é uma função importantíssima, e que não é implementada na camada de enlace, acaba sendo implementada por outras camadas, tá? Então, essa função de sincronização, que é uma função muito importante, deveria ser realizada pela camada de seção. A internet não tem a camada de seção. Então, a internet acaba fazendo isso em outra camada, especificamente na camada de aplicação. Ou seja, o programador que faz aquele programa, ele tem que ser o responsável por cuidar disso. Se a rede tivesse uma camada de seção, o programador estaria livre disso. Poderia ter um trabalho facilitado. Então, a camada de seção é a camada 5. Próxima camada é a camada 7, a camada de apresentação. Também não existe na internet, tá? No modelo da internet, ele foi implementado sem a camada de apresentação, né? O Paulo está perguntando aqui, e não ter essa camada tendo que fazer algo, outra camada prejudica em algo? Em termos de funcionamento, prejudica mais o programador, né? Que acaba sendo jogado para a camada de cima. Então, o programador ele tem mais trabalho para poder implementar essas coisas, né? Vou dar um exemplo de um prejuízo que causa aqui, tá? Aí vai ficar mais claro. Professor, bom Oi? dia. Só para. Eu acho que eu me confundi. No seu slide, essa seria a camada 6. A 7 seria a aplicação. Mudou alguma coisa? Eu me perdi aqui na sua explicação? Não, camada 6, apresentação. Ah, tá. É que o senhor comentou 7, eu fiquei na dúvida. Tá Então bom, não, então eu falei obrigado. errado. Não, o que eu falei é que algumas coisas que não são feitas aqui acabam sendo jogadas para a camada 7, né? Ah, tá. Tá? Perfeito, Eu obrigado. não sei se foi isso que eu falei, mas era o que eu queria ter dito, né? Valeu, obrigado. Posso ter falado errado também, né? Bom, então a camada de apresentação ela executa funções que são utilizadas com muita frequência. Em vez de ler tudo aqui, tá? Logo exemplo, né? Por exemplo, camada de apresentação. O que seriam essas funções? Criptografia. Criptografia é uma das coisas que deveria ser feita pela camada de apresentação. Então, você, quando utiliza uma rede que tem camada de apresentação e tem protocolo de criptografia, você só fala assim, quero usar criptografia. A camada de apresentação da máquina origem, ela entra em contato com a camada de apresentação da máquina destino, né? Elas combinam qual é o melhor algoritmo de criptografia que as duas falam, né? Elas trocam a chave de criptografia, elas estabelecem essa conexão criptografada e tudo passa pela rede de forma criptografada, né?
A única coisa que o programador precisou fazer é dizer: quero conexão criptografada. E a camada de apresentação faz tudo. Né? A internet não tem a camada de apresentação. Então, se a minha aplicação precisa de criptografia, eu tenho que programar a criptografia. Né? Qual é o prejuízo, né, que o Paulo perguntou? Qual é o prejuízo que causa? É que, se eu tenho a camada de apresentação, eu posso instalar vários algoritmos de criptografia nas várias máquinas e eles combinam qual é o melhor deles. Quando eu não tenho, eu tenho que escolher para a minha aplicação um algoritmo específico e todas as aplicações com que eu vou falar, elas têm que executar esse algoritmo específico. Então, fica mais difícil a programação. Tá? Mas, em termos de funcionalidade, depois que for implementado, está lá na camada de aplicação feita com criptografia. Aí o funcionamento não interfere em nada, o desempenho vai ser o mesmo, o funcionamento vai ser o mesmo. Tá? Então, o prejuízo mesmo é só a facilidade de acesso que a gente não vai ter. Facilidade de acesso não, desculpa. A facilidade de implementação dos protocolos. Outra função da camada de apresentação é a padronização de tipos. Né? Por exemplo, você quer mandar um número inteiro de uma máquina para outra. A camada de apresentação faria a conversão. Isso não existe na internet. Se você tem um número inteiro no computador e quer mandar para o outro, você tem que ter o cuidado de compatibilizar os tipos dos processadores. Então, não temos a camada de seção nem de apresentação. Se é necessário fazer isso que essas camadas fazem, temos que jogar lá para a camada de aplicação. A camada de aplicação é a camada 7 do nosso modelo OSI, né? E é ela que oferece acesso à pilha de protocolos. Na verdade, o que a camada de aplicação faz é o seguinte: ela executa os processos dos usuários. Camada de aplicação é onde o usuário está rodando o programa dele. Simplesmente isso. Como é a transmissão de dados no modelo OSI? Nada diferente do que a gente viu até agora, né? Então, aqui as 7 camadas. Né? Nós temos aqui a camada de aplicação. O que acontece com o dado? Eu estou querendo enviar um dado lá para o outro lado. Né? Esse dado, embora ele esteja aqui, imagina que ele está mais colado, ele é um dado sendo enviado pelo transmissor. Tá? Ele só está aqui, porque vocês vão descobrir por quê. Mas é um dado que está sendo enviado pelo transmissor. Né? Então, esse dado é, por exemplo, algo que venha de um servidor web, para um cliente web. Ele vai chegar na camada de aplicação, que é onde está lá o cliente web. Né? O que a camada de aplicação faz? Ela coloca o cabeçalho dela, né? Coloca o cabeçalho dela junto com os dados. Então, os dados originais recebem um cabeçalho. Isso aqui, dado mais cabeçalho, tudo isso é dado para a camada de apresentação. Então, tudo. Né? Repara que o tamanho está a propósito, né? O cabeçalho, esse cabeçalho aqui, ele está embutido aqui dentro. Né? Só que a gente não considera ele, né, para a camada de apresentação. Né? A camada de apresentação, o cabeçalho é só o dela. E por aí vai. Né? A camada de apresentação, tudo dela vira dado para a camada de seção. Tudo dela vira dado para a camada de transporte. Tudo da camada de transporte vira dado para a camada de rede. Né? Tudo da camada de rede vira dado para a camada de enlace. Como a camada de enlace é responsável por determinar onde começa, onde termina a informação, ela é a única que coloca um fecho também. Né? E aí os dados eles são enviados bit a bit pela camada física. Tá? Chegando do outro lado, o que vai acontecer? Quando subir a camada de enlace, vai verificar cabeçalho e fecho, vai ver, os dados são esses aqui. Aí envia o dado para a camada de cima. A camada de rede vai verificar o cabeçalho que foi enviado pelo outro lado para ver se está tudo certo. Mesma coisa, camada de transporte, sessão, apresentação, aplicação, todo mundo verificando. Tá? Então, como a comunicação acontece no horizontal? Né? A camada de transporte acrescenta o dado, que desce, quando sobe, o cabeçalho é lido pelo outro lado. O Vinícius está perguntando, né? Então, se eu interromper o dado antes da camada de apresentação, eu consigo acessar o arquivo sem nenhuma segurança? Eu não entendi bem. Se interromper o dado antes da camada de apresentação, não é interromper, é você enviar o dado sem a criptografia. Tá? Se você enviar dados pela rede sem criptografia, está passando tudo sem segurança nenhuma. Aí existem os programinhas que são chamados sniffer de rede. A função do sniffer é
ver tudo que está passando pela rede sem criptografia e montar um pequeno banco de dados com todas essas informações. Então, o que não falta na internet são sniffers para a pessoa baixar e ficar xeretando a rede, né? Um sniffer é um xereta. Então, embora a transmissão de dados propriamente dita seja na vertical, a camada é programada como se fosse na horizontal, né? Então, a gente sabe que é na vertical, mas a camada de transporte é programada como se falasse diretamente com a camada de transporte do outro lado. Isso vale para todas. E o TCP/IP? Né? Como funciona o TCP/IP? Uma história rápida aí do TCP/IP. O TCP/IP ele nasceu para a ARPANET. Tá? A ARPANET é uma rede que é antecessora à internet. É uma rede de pesquisa criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tá? Mais do que uma rede de pesquisa. Foi uma rede experimental e ela foi montada para interligar os órgãos do DoD, tá? Departamento de Defesa. Só que era muito caro, né, o governo americano bancando, então ela falou o seguinte, DoD, você vai colocar também algumas repartições públicas aí que eu estou pagando isso e o pessoal precisa usar também. Tá? Até então não existia nenhuma rede que abrangesse o país inteiro. Né? Então, quando foram criadas as redes de rádio, de satélite, começaram a surgir alguns problemas com os protocolos existentes. Né? Então, foram necessários criar novos protocolos. Na verdade, não foram criados, os protocolos foram melhorados. O protocolo IP já existia, né? Era um protocolo para uso em rede local, mas para fazer, ele nasceu com o objetivo de fazer intercâmbio entre máquinas de arquiteturas diferentes. Então, o objetivo do internet, né? IP é internet protocolo, né? Ele que deu o nome no final à internet. Internet é interrede. Então, o objetivo dele é fazer uma ligação interrede. O objetivo dele era pegar duas máquinas que estão na mesma rede, mas falando com protocolos diferentes e compatibilizar esses protocolos. Né? E ele é muito versátil, ele faz isso muito bem, tanto que a internet ela tem máquinas dos mais variados tipos e o IP interconecta todas elas. Né? Foi desenvolvido também o TCP para garantir uma comunicação confiável e foi criado então o que a gente chama de arquitetura TCP/IP. Qual era a principal preocupação do Pentágono, né? Que coordena lá o Departamento de Defesa norte-americano, fica dentro do Pentágono, né? É que todas as máquinas e todos os roteadores pudessem ser distribuídos de uma hora para outra, né? Numa guerra nuclear. Né? Então, o TCP e o IP eles foram projetados para sobreviver a uma guerra. Ou seja, você tem uma rede em funcionamento, cai uma bomba nuclear e devasta aquela localidade. A rede tem que se virar e continuar funcionando, encontrando novos caminhos. Tá? Esse foi o requisito principal dessa arquitetura. E cai como uma luva para a internet. Né? Hoje, na internet, é uma rede gigantesca onde tem falhas a todo momento, roteadores caindo, roteadores voltando, e o TCP/IP, né, se encarregam de encontrar esses caminhos. Basicamente, quem faz isso é o IP. Tá? Então, esse pré-requisito aí do Pentágono foi excelente para uma rede como a internet. Conforme eu falei para vocês, o TCP/IP ele não tem a camada de apresentação e a camada de seção, né? Não está presente no modelo. Isso quer dizer que se as coisas de apresentação e seção precisarem existir, elas têm que migrar para a camada de aplicação. O programador vai ter que fazer. Camada de transporte do OSI é a mesma coisa que a camada de transporte TCP. A camada interrede do TCP é a mesma coisa que a camada de rede do modelo OSI. Aqui vai ser basicamente a última vez que a gente vai ver o nome interrede. Apesar de no modelo TCP o nome oficial ser interrede, todo mundo fala camada de rede. Nós também vamos falar camada de rede. Tá? E no modelo TCP/IP, a camada de enlace de dados e a camada física, elas são agrupadas numa camada só, que é a camada host rede. Na verdade, o TCP não especifica nada dessa camada, só fala que ela tem que funcionar. Tá? Estão vendo aí cada camada dessas, agora de cima para baixo. Camada de aplicação, que está lá em cima de tudo. Contém os protocolos de alto nível. Né? Então, os protocolos que interessam ao usuário. Né? Por exemplo, o protocolo FTP, que é para transporte de dados, transferência de arquivos, TFTP, que é uma transferência de arquivos simplificada, SMTP, POP3 e MAP, que são protocolos de correio eletrônico, DNS para resolução de nomes, NNTP, que é grupos de notícias, HTTP, que é o protocolo da web.
Então, os protocolos que estão aqui na camada de aplicação são para oferecer serviços direto ao usuário, né? Transferência de arquivo, web e tudo mais. A camada de transporte fica abaixo da camada de aplicação. Finalidade é permitir que as entidades, os hospedeiros, origem e destino mantenham uma conversação, exatamente como na camada de transporte modelo OSI. Então, permitir a ligação entre máquina, origem e destino diretamente. Para isso, 2 protocolos foram definidos. O TCP, Transmission Control Protocol, e o UDP, User Datagram Protocol. A diferença entre eles: o TCP ele é um protocolo orientado à conexão confiável. Isso aqui está dizendo o seguinte: antes de transmitir qualquer coisa, é preciso estabelecer a conexão. E quando encerra, tem que encerrar a conexão. Ele permite uma entrega sem erros de um fluxo de bytes. Então, uma tripa de bytes, um fluxo contínuo de bytes. Né? Não precisa entregar mensagens. Imagina, por exemplo, um streaming de vídeo. Vários bytes sendo criados um após o outro. É a função do TCP. Pegar um fluxo na origem e entregar um fluxo no destino. Para isso, ele fragmenta o fluxo na origem em partes, e faz cada parte passar pela camada interrede, pela camada de rede, e no final remonta tudo. Ele cuida também do chamado controle de fluxo. Por enquanto, vocês só vão saber que ele faz isso. Mais adiante, a gente vai ver exatamente como ele faz isso. O irmão dele, o UDP, é bem mais simples. Ele é um protocolo sem conexão e não confiável. Ou seja, para o TCP, você fala, TCP, você entrega isso? O TCP fala, entrego. Ele entrega, verifica se entregou. Se não entregou, ele providencia o reenvio e até que a informação chegue no destino. Ele garante que chegue. Por UDP, você fala assim, UDP, você entrega? Ele fala, entrego. Ele pode ou não entregar. Tá? Você nunca vai saber se o UDP entregou ou não. E, né, além disso, ele pode entregar com erros, numa situação bem específica que a gente também vai ver. Tá? Não é o padrão. O padrão é ou entrega certo ou não entrega. Mas você pode orientar ele para entregar mesmo com erro. Tá? Ele é feito para aplicações que não necessitam de controle de fluxo, nem de manutenção de sequência, ou seja, para aplicações que são simples. Tá? Ele é muito usado onde a entrega imediata é mais importante do que a entrega precisa. Tá? Só vou adiantar para vocês um exemplo, mas não vou falar o porquê. Tá? Tem que entrar em muitos detalhes, vai entrar mais à frente. VoIP. VoIP é melhor entregar rápido, mesmo que com erro, do que entregar com atraso. Né? VoIP é telefonia via internet. Se você começar a entregar com atraso, dá uma diferença muito grande no que você fala para o que o outro ouve. Isso dá uma série de erros. Então é melhor entregar errado. A camada de transporte está acima da camada de rede, né? Interrede. Então, a camada interrede é aquela que integra todo o modelo. Né? A tarefa dela é permitir que os hospedeiros injetem pacotes na rede e garantir que seja transmitido independente do destino. Não importa onde o destino está. Vai fazer todo o roteamento. Define o protocolo IP. Então, na camada interrede está o protocolo IP. Né? Então, ele entrega o IP onde eles são necessários. É uma questão importantíssima o roteamento, porque a internet é completamente heterogênea. Né? Os enlaces, não existem caminhos pré-determinados, podem falhar, mudar o tempo inteiro. Então, é uma questão importante. O roteamento é feito na camada de rede. Também vamos ver como é feito o roteamento. Né? E a função dela é exatamente a da camada de rede do modelo OSI. A camada host rede é a camada que está embaixo da camada de rede. Tá? Pouca coisa o padrão fala sobre ele. Basicamente, só fala o seguinte, que ele tem que ser capaz de levar o IP até a próxima máquina. Tá? Então, aqui em cima na camada interrede está o IP, a função da camada host rede. Carregar o IP. Não importa como isso, não importa qual é o tipo de rede, não importa nada. Apenas carregar o IP. Como exemplo de algumas aplicações aqui, né? De protocolos. Na camada de aplicação, nós temos o HTTP, o SMTP, o FTP, o DNS, TFTP, né? Web, e-mail, transferência de arquivo, resolução de nome, transferência de arquivos. Na camada de transporte, temos o TCP e o UDP. Esses 3 primeiros protocolos, eles usam o TCP. Esses outros 2 protocolos, eles usam o UDP. Né? E tanto o TCP quanto o UDP usam o IP.
com um protocolo de camada de rede. Dentro da camada IP ainda existe um protocolo importante que trabalha em conjunto com ele, que é o Internet Control Message Protocol, né, que é um protocolo de controle de mensagens. Ele está dentro do IP e ele usa o IP. Ele funciona como se ele estivesse na camada de transporte usando IP, mas ele está dentro do IP, ele é um protocolo de rede. Então, por isso que está desenhado aqui junto. Tá? Mas ele não é um protocolo de rede, ele faz parte do sistema protocolo de rede. Ok? Fazendo uma comparação entre esses modelos, né? Rapidamente. O modelo OSI tem 3 conceitos fundamentais: serviço, interface e protocolo. Isso aqui especifica muito bem, né, como deve funcionar um protocolo de rede. Né? O TCP/IP não distingue com muita clareza isso. Tá? Eles são protocolos formais, estão formalizados. Tudo no documento diz como eles devem ser implementados, não tem problema nenhum, mas eles não distinguem com clareza o que é serviço, o que é interface, o que é protocolo. Tá? Então, precisa de uma análise mais cuidadosa para a implementação. Né? Cada camada oferece serviço para uma camada acima dela. Né? A definição do serviço é com base nessas informações. Né? A interface de uma camada informa como os processos podem acessá-la, ou seja, a interface ela diz exatamente como os parâmetros devem ser passados. O TCP/IP eles não amarram como os parâmetros devem ser passados. Então, cada implementação pode fazer de uma forma diferente. Né? E os protocolos utilizados na camada são de responsabilidade dessa camada. Tá? No caso, o TCP/IP também. Isso vale. Tá? Por essa razão, então, pelo OSI ser muito melhor formalizado que o IP, os modelos OSI têm protocolos muito mais bem encapsulados que o TCP/IP. Mudanças numa arquitetura OSI são mais fáceis que numa mudança numa arquitetura TCP/IP. Tá? Mas o que a gente tem aqui na internet, o que a gente tem é que as redes são TCP/IP. O modelo OSI ele foi importante porque ele formalizou a camada de transporte, ele formaliza a camada de rede, então ele faz essas formalizações que auxilia no funcionamento para a internet. Tá? Ele foi muito importante e existem, na verdade, redes OSI. Tá? Existem redes que têm protocolos OSI completo, camadas completas. Né? Então, existem redes OSI. Tá? Assim, não é só a teoria. Você tem protocolo de transporte, tem o protocolo são conhecidos como TP1, TP2, TP3, TP4. Né? São protocolos concorrentes do TCP e UDP. Você pode colocar na sua rede os protocolos TP1, TP2, tá? E a sua aplicação ela pode escolher se ela quer usar o TCP ou se ela quer usar os TPs. Os TPs eles são mais completos até que o TCP, né? Mas também são mais pesados, razão pela qual não é toda máquina que implementa, não é todo sistema que implementa. E hoje a gente tem que o TCP é implementado em qualquer lugar. Então, ele dificulta. E a verdade é que você falou a verdade, tá? A gente usa e daqui para frente, tá? A gente viu o modelo OSI, daqui para frente a gente vai estudar realmente internet, tá? Então a gente vai se basear mesmo daqui para frente no TCP/IP, né? O mundo hoje é TCP/IP, mas o OSI tem toda a sua importância. Ainda, o OSI ele foi concebido antes dos protocolos serem inventados, tá? Então ele não foi criado com base em um conjunto de protocolos, tá? O inconveniente é que os projetistas também não tinham experiência, né? As pessoas que projetaram o OSI não tinham muita experiência em implementação de protocolos. Tá? Então colocaram alguns requisitos bastante rígidos, inclusive nas camadas de sessão, de apresentação, foram camadas que eram praticamente inviáveis de serem construídas na época. TCP aconteceu o contrário, né? Existiam os protocolos TCP/IP e aí depois veio a formalização do que a gente chama de modelo TCP/IP. Tá? Então, um aviso aqui, não vamos confundir modelo TCP/IP com pilhas de protocolos TCP/IP. O modelo TCP/IP ele veio depois explicando e formalizando a pilha de protocolos TCP/IP, formalizando a arquitetura TCP/IP. Tá? Então, como o modelo OSI, o modelo TCP veio depois dos protocolos, ele foi feito de uma base bem mais simplista. Inclusive, por isso que ele não especifica tanto que a gente falou aqui, né? Interface, serviço, protocolo. Já estava implementado, então
não destrinchou tanto. Por fim, né, uma das maiores diferenças dos dois protocolos está na quantidade de camadas. O modelo OSI tem 7 camadas, o TCP/IP tem 4. 4 mais ou menos, né? Porque apesar de terem 4, a camada host rede implementa 2 camadas, mas formalmente são 4 camadas. Tá? Ainda assim, tá? A camada de rede na internet é chamada de camada 3, embora ela seja a segunda camada. Tá? Deixa eu desenhar isso aqui. A gente viu que o modelo TCP é o seguinte, né? Camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede e camada de host rede. Na verdade, camada interrede, essa camada aqui, interrede, né? Vamos chamar de rede. Ela segue a numeração do modelo OSI. O modelo OSI fala que a camada de rede é a camada 3. O modelo OSI fala que a camada de transporte é a camada 4. O modelo OSI fala que a camada de aplicação é a camada 7. Então, mesmo isso aqui, embora no TCP/IP seja as camadas 1, 2, 3 e 4, mesmo no TCP/IP, mesmo na internet, quando a gente fala camada 3, a gente está falando de camada de rede. Quando a gente fala camada 4, a gente está falando de camada de transporte. Ela ficou com vício do OSI. E quando a gente se referencia a camada de aplicação, a gente se referencia a camada 7. Um ou outro ainda fala camada 5, mas a grande maioria fala camada 7. Tá? Então, a numeração das camadas do TCP/IP respeita a numeração do OSI para as funções. Então, a camada outra diferença, tá? É na comunicação com conexão e sem conexão. Na camada de rede, o modelo OSI é compatível com transmissão sem conexão e com conexão. Tá? Ou seja, no OSI, na camada de rede, você pode ter transmissões com conexão. Na internet, né, a camada de rede só admite transmissão sem conexão. E a camada de transporte do modelo OSI só aceita transmissão orientada à conexão. A internet na camada de transporte pode oferecer com conexão ou sem conexão. Isso aqui vem do aspecto bastante prático, né? Na teoria, o que acontece na teoria? Aquela agora briga teoria e prática, né? Na teoria, o modelo OSI é um modelo teórico, o ideal é que a transmissão da rede esteja completamente livre de erros, desculpe, né? Livre de erros. Nenhum erro passa para camadas superiores. Porém, na prática, conforme eu já falei para vocês, existem aplicações que preferem o erro do que a correção, tá? Porque a correção pode demorar muito a acontecer. Então, o TCP ele mostra o que é a prática, que é a vivência, né? Ele foi criado por pessoas experientes que sabiam como as coisas funcionavam. O modelo OSI foi criado por teóricos. Ok? Essa parte aí de modelo OSI, arquitetura TCP/IP, modelo TCP/IP. Beleza. Na semana que vem, eu vou começar, então, conversando sobre o trabalho que vocês vão entregar, né? A gente ainda tem mais 10 minutos aí, eu vou usar esses 10 minutos para a gente começar a ver a camada de aplicação, tá? Apesar de a gente estar no cronograma, se a gente conseguir adiantar um pouquinho, é melhor. Então, camada de aplicação. Basicamente, o que a gente vai estudar agora, camada de aplicação. Cadê meu ponteiro? Está aqui. A gente vai estudar a camada de aplicação. A gente está interessado na internet, tá? Camada de aplicação, depois camada de transporte, depois camada de rede, depois camada de enlace. A gente vai estudar as camadas de rede, a gente vai ter passado por tudo na rede. Então, camada de aplicação. É a camada que interage diretamente com os usuários. Tá? Então, se você está usando rede, você está usando a camada de aplicação. Se você passou um cartão de crédito no caixa do mercado para pagar a sua conta, você interagiu com a camada de aplicação. Tá? É nessa camada que são executadas as aplicações que interessam aos usuários e dão sentido à existência das redes. O usuário ele não usa a rede para usar o TCP, ele não usa a rede para usar o IP. Muito menos ele usa a rede porque ele quer que a placa de rede dele seja usada. Ele usa a rede para ter acesso a serviço. E esse serviço está na camada de aplicação. Né?
Alguns protocolos da camada de aplicação estão definidos em RFC. Tá? Depois vocês botam, escreve RFC Index, né? Índice de RFCs. Vocês vão ver todas as RFCs que existem. RFCs são documentos oficiais da internet. Todos os protocolos da internet são definidos em RFCs, que são documentos públicos. Então, se você quer implementar o TCP para um hardware que você desenvolveu, você pega a RFC que define o TCP e lá vai dizer como você faz o seu TCP. Mesma coisa para o DP, para o IP e para todos os demais protocolos. Né? Então, o que é definido em RFC é de domínio público. Qualquer um pode implementar. Já outros são proprietários. Né? Então, seu funcionamento não está disponível para o público em geral. Tá? Bom, entre as aplicações da internet, né? Temos as aplicações mais clássicas de modo texto, nos anos 70 e 80, correio eletrônico, temos protocolo SMTP, POP3 e MAP. A porta pertence à camada de transporte. Tá, Vinícius? Vinícius está perguntando, as portas são selecionadas em que camada? Tá? Camada de transporte, ela que define as portas. Vai entrar em detalhe nela mais para frente, quando for ver. Se bem que eu vou falar um pouquinho de porta aqui na camada de aplicação na semana que vem. Tá? Mas elas são definidas pela camada de transporte. Então, acesso a computador remoto por Telnet. Né? Hoje em dia a gente acessa por interface gráfica, né? Mas ainda temos o Telnet. Transferência de arquivo, grupo de discussão. Né? Na década de 90 surgiu uma grande revolução na internet, que foi a www, né? A World Wide Web. Né? Surgiram sistemas de busca. O primeiro sistema de busca foi o Alta Vista, hoje em dia não existe mais. Hoje nós temos o Google, o Bing, o Yahoo. Sistema de mensagem eletrônica, compartilhamento de arquivos por P2P. Telefonia via internet com VoIP. Né? Distribuição de vídeo gerado pelo usuário, como YouTube, filme por demanda, Netflix, jogos online, né? Assim, os mais famosos são os oferecidos pela Sony PlayStation, pela Xbox da Microsoft. Redes sociais, né? Aqui está um exemplo bastante antigo, Orkut, tá? Mas não é desatualizado, não, é mais homenagem mesmo, porque o Orkut foi quem chamou a atenção para a rede social, né? Foi a primeira rede social. Tudo que veio depois, de alguma forma, foi idealizado pelo Orkut. Né? Para quem não sabe, o Orkut é o nome do cara que criou essa primeira rede, né? É o sobrenome dele. Tá? Então, basicamente, são as aplicações que existem na internet. Então, aí, princípios de aplicações de rede. Vamos ver aqui como funciona a camada de aplicação. Isso aqui é uma figura que a gente vai ver bastante. Tá? É uma figura extraída do livro do Kurosu, tá? Onde nós temos aqui as camadas. Vê que o Kurosu, ele, embora a camada de internet tenha a camada host rede, enlace física, ele separa a camada enlace física. Tá? Na prática, a gente separa isso, porque a internet não quer saber disso, mas para ela funcionar, a gente precisa saber disso. Então, aqui é um modelo que estamos com 5 camadas. E repara o seguinte, temos um computador aqui, ó, um notebook. Aqui temos um computador, os dois acessando um servidor. Para esse notebook, para chegar lá, ele precisa fazer uma conexão sem fio, chegar no roteador, passar por vários roteadores, por várias redes, até chegar no servidor. A mesma coisa esse cara aqui, tem que passar por vários pontos. A camada de aplicação não vê esse caminho intermediário. Para a camada de aplicação é direto. Aplicação no cliente, aplicação no servidor. Desconhece qualquer coisa que exista no caminho. Vinícius, o Cisco Packet Tracer ele é mais usado em laboratórios para redes de computadores, seria a rede 2. Né? Eu pretendo utilizar se der tempo. Eu pretendo que dê tempo. Né? Por isso até que eu estou adiantando um pouquinho o cronograma. Né? Por exemplo, era para a gente já ter parado naquele assunto anterior. Mas se eu conseguir adiantar 10 minutinhos em cada aula, eu consigo adiantar o suficiente para a gente poder utilizar o Packet Tracer, que é muito bom. Tá? Mas vai depender se eu vou conseguir. Para quem conhece o Packet Tracer, Packet Tracer ele é um software da Cisco, ele é um software proprietário que você pode usar gratuitamente se você estiver associado a uma Cisco Academy. Se você não estiver associado, você não pode usar. Tá? A não ser que você se matricule num dos cursos gratuitos da Cisco também. Para a gente usar aqui, só se nós formos Cisco Academy. A Veiga é Cisco Academy.
tá? Ela tem contrato com a Cisco. Então, nós podemos utilizar nas aulas Packet Tracer sem nenhuma restrição. Bom, então não é necessário. A gente pode ver o seguinte, né? Voltando aqui, né? Os programas eles podem ser completamente distintos, né? Por exemplo, um cliente web e um servidor web são programas completamente diferentes. Podem ser também programas idênticos, como um cliente P2P, como o BitTorrent. Tá? Agora, qualquer que seja esse programa, eles não precisam ter conhecimento do núcleo da rede. A camada de aplicação ela desconhece o núcleo da rede. Para a camada de aplicação, só existe a máquina origem e a máquina destino, né? É como eu aqui acessando um servidor web lá no Japão. É a interação direta do meu browser com o servidor web. Na verdade, passa por dezenas, talvez até centenas de máquinas intermediárias. Mas, para o meu computador, isso não faz diferença nenhuma. Aí, Vinícius, eu não sei, tu perguntou sério o quê? Se a Veiga é Cisco Academy? É sério. Se você entrar no site da Cisco, você vê a relação de Cisco Academy, você vai ver a Veiga descrita pela Cisco como a Cisco Academy. Tem pessoal tentando ressuscitar os cursos da Cisco lá na Veiga, mas vamos ver se consegue. Então, a comunicação é direta entre sistemas finais. Arquitetura de uma aplicação. A arquitetura de rede ela é fixa e provê um conjunto específico de serviços, né? Então, a arquitetura que a gente usa na rede tem sempre os mesmos protocolos, sempre os mesmos serviços, de uma rede específica. Né? A arquitetura da aplicação ela é projetada pelo programador. Cada programador pode projetar a sua aplicação da maneira que quiser. Tá quase acabando aí, 11h50, tá? Eu só vou até o próximo tópico, a gente acabar as arquiteturas, aí eu libero vocês, tá? Se alguém precisar sair, não tem problema, tá? A chamada tá feita já para quem estava aí. E se alguém precisar perder o finalzinho, é só assistir o final da aula que eu vou botar disponível. Então, a arquitetura de uma aplicação. Ela é projetada pelo programador, tá? E quando a gente fala arquitetura de aplicação, a gente tem as duas mais utilizadas. São a arquitetura cliente-servidor, que a gente já viu rapidamente, e a arquitetura P2P. Na arquitetura cliente-servidor, nós temos um cliente e um servidor com funções bastante específicas. Na arquitetura P2P, programas iguais rodando em várias máquinas se comunicando o tempo inteiro. Né? Exemplo de arquitetura cliente-servidor. Web, o navegador, a seção do servidor web. Exemplo de P2P, BitTorrent, vários usuários compartilhando arquivos com vários outros ao mesmo tempo. A programação cliente-servidor é muito mais fácil que a programação P2P. Tá? Então, na arquitetura cliente-servidor, tem sempre um hospedeiro em funcionamento, que é denominado servidor, atendendo a requisição de outros hospedeiros, que são denominados clientes. Então, cliente e servidor. Clientes não se comunicam diretamente uns com os outros, sempre por intermédio dos servidores. Né? Outra característica é que o servidor possui um endereço fixo bem conhecido. Para você acessar um servidor web, você tem que dar o endereço dele. Você escreve o nome dele, esse nome vai ser traduzido no endereço. Né? Em aplicações cliente-servidor, muitas vezes um único servidor não é capaz de atender a todas as requisições. Né? A gente viu semana passada as imagens de data center. Então, num data center, a gente pode acomodar uma grande quantidade de máquinas, criando um servidor virtual poderoso. Tá? Data center pode ter centenas de milhares de servidores. Tá? Isso aqui não é exagero, não. Tá? Centenas de milhares de servidores. Tem que ser alimentados. Tá? Fonte de energia confiável. Precisam de interconexão redundante com alta largura de banda. Então, isso aqui é um limitador. Tá? Se você tem um serviço pesado, você tem que colocar os seus servidores em data centers, são complexos e custa caro. Por outro lado, uma aplicação P2P, tá? Ele utiliza a comunicação direta entre os hospedeiros, denominados pares. Então, cliente falando direto com cliente, né? Ou seja, programa falando diretamente com o programa. E essas máquinas são de propriedade de usuários comuns. Não tem a necessidade de um data center. Tá? Como esses pares se comunicam diretamente, a gente diz que é uma arquitetura par a par. Né? Daí o inglês peer-to-peer, ou P2P. Né? P2P em inglês P2P, né? Peer-to-peer.
Uma das características mais fortes é a autoescalabilidade, né? Um servidor web, para a gente melhorar esse servidor, a gente precisa melhorar a máquina, precisa criar mais servidores virtuais, dá um belo no trabalho. Uma arquitetura P2P, a gente só coloca mais máquinas e tudo expande normalmente, com tranquilidade. Também possui uma boa relação custo-benefício, já que o custo está distribuído entre todos os integrantes. Tá? Não requer nenhuma infraestrutura muito pesada, como a de um data center. Bom, o nosso próximo passo aqui é a comunicação entre processos. Tá? A gente vai conversar aqui sobre o conceito de socket para um processo falar em rede. Tá? E é exatamente isso aqui que vocês vão utilizar para fazer o trabalho. Tá? Então, semana que vem eu vou explicar o trabalho e vou começar a falar sobre esse assunto que vocês vão ter necessidade para construir o trabalho de vocês. Tá? Então, a gente vai encerrando aqui hoje. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Reclamar de alguma coisa? Fica à vontade também. Bom, então, já que não tem manifestação, né, assumindo aí que está tudo tranquilo, lembrando que se alguém tiver qualquer dúvida, também pode usar lá o fórum do Canvas, também está disponível, não precisa ficar esperando a próxima aula. Todo dia eu olho aquele fórum, então, se tiver alguma dúvida, pode escrever lá, pode perguntar por lá que eu respondo, tá? Sem dificuldade nenhuma. Tá? Encerrar aqui a gravação, então, encerrar tudo aí, tá? Então, boa semana para vocês, bons estudos aí. Felipe, eu não estou usando a equipe do Teams, não, tá? Semana que vem é que a gente vai fazer essa distribuição toda, aí como é que vai ser fazer o trabalho. Isso é uma coisa, para vocês, pode até abrir o áudio aí, Felipe, por favor, se quiser falar. Para vocês tem alguma vantagem aqui? Porque se tiver, eu faço. Alguém sabe dizer se vale a pena fazer? Se para vocês melhora alguma coisa? É interessante fazer? Então, já, acho que não. Se alguém achar que é interessante, se alguém achar que vale a pena, fala aí que eu crio, tá? Porque a princípio eu não vou criar essa equipe. Né? Então, beleza. Então, um abraço para vocês aí, tá? Até semana que vem. Qualquer coisa, só mandar mensagem. Tá? Boa semana de estudos aí.